Vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 1 diz assim, ó: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Quando a Bíblia fala está doente e moribundo, é que essa doença o levaria à morte. Porque existem doenças que a pessoa ela adquire, ela tem essa doença, mas ela não vai levar à morte, porque é uma infecção apenas. É uma doença que ela tem um tempo, depois de incubação ali, depois ela sai, depois ela vai embora. Mas essa doença aqui levaria esse moço à morte. Tanto é que a Bíblia dá esse detalhe aqui, ó, que ele estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então chegaram pessoas para Jesus e disseram: esse homem aí, ó, esse centurião, ele não é judeu, ele é um centurião romano, não professa a mesma religião dos judeus, só que ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Ele comprou o terreno, levantou as paredes, levantou a igreja, entregou na chave para os judeus. Ele edificou uma sinagoga para os judeus. Senhor, faz isso por ele. Ele ama a nossa nação e nos deu uma igreja prontinha. Aí olha o que Jesus vai dizer, ó, capítulo de número 7, cadê o glória a Deus, hein? E o versículo 6, e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Amém? Jesus, ele vai entrar lá na sua família, mas vai entrar junto também o poder de Deus para arrancar todo o mal que está ali, e se alguém estiver doente, será curado também. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Glória a Deus. Fecha os teus olhos agora. Senhor nosso Deus, eu quero te glorificar e exaltar o teu nome, Senhor, e te pedir, ó Deus, em favor de cada pessoa que está aqui agora, como também, ó Deus, quem está nos ouvindo à distância, através do rádio e pela TV também, pelo YouTube, pelas mídias sociais, e eu te peço, em nome de Jesus, fala a cada coração, para a glória do teu nome, amém, e graças a Deus, amém. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Glória a Deus. Senta no seu lugar aí um pouquinho. Olha para essa pessoa bonita do seu lado aí e diga para ela assim: por gentileza. Não é para você dormir não, viu, irmão? Pelo amor de Deus, hein? Friozinho, misericórdia, hein? Não dorme não. Olhem todos para mim aqui e preste atenção agora no que você vai ouvir. Quando a gente fala de fé, nós estamos falando de algo totalmente sobrenatural. Porque, entenda uma coisa, amados, tudo aqui na terra, nesse mundo palpável aqui, tudo tem uma origem, tudo tem um porquê. Se eu pegar esse púlpito, por exemplo, ele é feito do quê? É madeira. E essa madeira vem da onde? Possivelmente de uma árvore. Se não for sintética, né? Se não foi elaborada por homem, se não é um produto sintético. Mas se é natural, é uma madeira. E se a madeira veio da árvore. A árvore veio de onde? Veio da terra. Tudo tem uma origem. Você vai buscando, tudo tem uma origem. Mas quando você fala de Deus, trava aí.
Aí é necessário ter o quê? Fé. Ele existe. Ele é real. E outro dia eu falei aqui, ainda que alguém diga para mim que isso aqui é uma fábula, que isso aqui é uma história, que isso aqui é algo inventado, eu vou dizer para a pessoa, é impossível isso aqui ser algo inventado. É impossível isso aqui ser uma história. A pessoa vai dizer, por quê? Porque se isso aqui é algo inventado, eu não sei dizer como eu fui curado, como ele transformou a minha vida. Se isso aqui é uma fábula, se isso aqui é algo criado, então quem fez uma grande obra na minha vida e na tua vida? Ele existe. Deus existe. E a fé é algo que não dá para se palpar. Pastor, por que o senhor está falando de fé? Porque a gente está vendo um homem que não é judeu, é um centurião romano, agindo pela fé e dizendo, Senhor, o Senhor não precisa pisar os pés da minha casa, mas diz uma palavra e o meu servo vai sarar. Diga bem forte assim, Jesus não precisava pisar o pé, mas a presença dele foi lá. Porque quem é que foi lá curar o homem que estava doente? O próprio Deus. Ele não foi fisicamente, mas o milagre foi até lá. A bênção foi até lá e entrou na casa daquele homem. Aquele homem foi curado a partir do momento em que Jesus disse, então vai, porque o teu servo já está curado. Então quando a gente fala de fé, está lá em Hebreus 11, versículo 1, acompanhe na leitura comigo aí. A gente vai ver aqui o que significa a fé em Hebreus, capítulo de número 11, na carta aos Hebreus 11, versículo de número 1. Cadê o glória a Deus da igreja aí? Eita glória, olha lá o que diz, ó. Diz assim, vamos ler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é a fé então? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Sabe o que eu posso dizer para você e te adiantar hoje? É que uma grande bênção, um grande milagre está para acontecer dentro da tua casa, na tua família, na tua vida. Ô pastor, o que é isso? É a esperança de que algo vai acontecer. Olha lá o que diz, ó. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero, tanto espero, que eu profetizo que Deus alcance a tua família, que o Espírito de Deus entre na tua casa, que os milagres aconteçam como a Bíblia diz, que Ele age no casamento, que Ele age na família, que Ele age trazendo cura, que Ele age trazendo libertação. A palavra de Deus diz isso, e eu tenho que ter fé para esperar nisso acontecer, ó. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não vejo. Espera aí, eu aguardo, eu espero ansiosamente, tenho fé que vai acontecer, mas eu não estou com os meus olhos carnais vendo, mas eu estou crendo. Aí eu tiro de jogo o carnal, o material. Eu tiro da jogada o que é material e físico. Porque se eu estou dizendo para você que Deus tem uma obra na tua casa, na tua família, e Ele vai fazer, quem olha depois diz, mas como é que Deus tem uma obra se a situação está desse jeito? Se o problema está cada vez pior. Eu acabei de vir de um culto que o pastor está dizendo que Deus vai agir na minha casa. Aí eu chego em casa, o negócio está lá do mesmo jeito. O bicho está pegando do mesmo jeito. Por isso que eu estou dizendo que você tem que tirar de lado o que é o quê? Material e físico. Porque você está olhando um cenário, mas no mundo espiritual está feito outro cenário. Você está olhando hoje um cenário na tua família, só que para Deus existe um outro cenário pronto. Você quer ver uma coisa? Quem é de Deus aqui? Quem é de Deus mesmo? Mas um dia você não era.
Um dia você era só misericórdia. Quem aqui era só Jesus na causa? Não, só isso? Levanta essa mão, irmão, você era terrível. É ou não é? Você era terrível. E quem olhava para você dizia o quê? Isso aí tem jeito? Quem olhava para o José, hein, Udete? José falou para mim que bebia. Olha. Quem olhava para o José dizia o quê? Imagina que esse homem tem jeito. Só que para Deus, Deus já visualizava o José do jeito que ele está hoje. Deus já visualizava o Clemente como ele é hoje. Deus já visualizava eu como sou hoje. Mas quem olhava para mim não dizia, esse aí, não. Quem olhava para o César antes, esse, crente, duvido. O Clemente, crente, não combina, não orna. O Felipe, cristão, misericórdia, nada, nem combina. Só que Deus já tinha visto ele crente. Deus já tinha visto o Clemente na igreja, o José na igreja, o César na igreja, eu na igreja, você na igreja, tudo já para Deus já estava pronto. Por isso que a gente tem que tirar de jogo esse negócio do que é físico, porque você bate o olho no cenário atual e você diz, Deus não está agindo. Deus tanto está agindo que Ele já fez o milagre, é uma questão de tempo. Se você começar a olhar com seus olhos espirituais, uma grande bênção já entrou lá na tua casa, lá no teu trabalho, na tua saúde, na tua vida espiritual, porque para Deus já está pronto. Quem está compreendendo aqui? Ih, meu Deus, amém? Tanto é que o versículo de número 2, estou em Hebreus 11, versículo 2 diz, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, o Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda fala. O que ele disse aqui? Esse homem foi tão abençoado e usou a fé, que o testemunho de Abel até hoje é contado, mesmo ele estando morto. Quem tem fé aqui? A bênção que Deus vai enviar na tua vida, esse testemunho vai ser tão grande, que mesmo até depois da tua partida, muita gente vai falar dele. Mas nessa sua fé aí, misericórdia. Vou falar de novo, tá? Deus tem uma grande bênção para realizar na tua vida. Olha o versículo 5. Pela fé, o Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Você está percebendo que tudo que é pela fé? Tudo é pela fé? Sim ou não? Tudo é pela fé. Olha o que ele está dizendo aqui no versículo abaixo, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E pela fé, o Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, quem é aquele que anda pela fé é tido como louco? Vamos pegar o caso do Noé aí. Ele fez ou não fez um grande barco? Foi ou não foi? E quando as pessoas olhavam para aquele grande barco sendo feito, o que o Noé falava para essas pessoas? Vai vir o quê? O dilúvio. E vai matar todo mundo aí, vai vir o dilúvio. Acho melhor vocês arrumarem a vida de vocês. Olhavam para o Noé e achavam Noé o quê?
Um velho louco. Esse velho aí tá doido. Não se preocupa não, é chuva mesmo, tá? Mas lá é água e aqui é bênção. Diga bem forte, aqui chove bênção. Amém? Glória a Deus, olha para mim aqui. Quem usa a fé é tido como louco. Eles vão achar lá e vão colocar na tela. Mas o homem natural é uma coisa. O homem sobrenatural é outra coisa totalmente diferente. Quantas foram as vezes que eu falei aqui para a igreja? Que eu falei, Deus vai nos abençoar com tal coisa. Quem lembra disso? Deus vai nos abençoar assim, assim, assim. Quem olhava dizia, amém, pastor, tá bom. Amém, glória a Deus. Só que no fundo dessa pessoa, lá no fundo dela, muitos acreditavam. Outros diziam o quê? Vamos ver, né? Eu acho que não, mas vamos ver. E a fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Encosta um pouquinho a porta para mim, Noel. Olha lá o que diz, 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Eu vou falar mais uma vez. Deus vai entrar na tua família, na tua casa, e vai operar uma grande bênção em nome de Jesus. A pessoa que está ouvindo, e ela diz que tem fé, e ela tem, ela não é mais esse homem natural. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois parece loucura. Pastor, o que esse homem está falando? O que esse pastor está falando? Esse cara é maluco. Está dizendo que Deus vai agir na minha casa, vai agir na minha vida, vai agir na minha família. Eu não estou vendo nada acontecer, eu não estou vendo as coisas, nada sai do lugar, tudo continua a mesma coisa, não vai acontecer nada. Pode acreditar que esse homem é natural. Só que aquele que é o quê? Espiritual. Olha lá, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente, ela se entende espiritualmente. Continua comigo aí no versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A palavra discernido significa entendimento. O que está dizendo ali? Mas o homem que é espiritual entende muito bem as coisas do Espírito de Deus, e ninguém consegue entender ele. Alguém já olhou para você com uma cara meio estranha? Quando você estava agindo pela fé? Sim ou não? A pessoa ficou olhando assim. E na cabeça dela, o que ela pensa? Ele não tomou remédio hoje. Ele não tomou o remedinho. Ele está meio estranho. Porque o que ele está falando aí não está ornando, não. Esse coisa de doido. Está dizendo que vai acontecer isso, que vai fazer isso, que isso vai acontecer, que vai acontecer. Será? Eu estou achando que não. Ou seja, quem é espiritual entende bem as coisas do Espírito de Deus, e as pessoas de fora não conseguem entender o que nós cremos. Vou te dar um exemplo bem clássico, posso? Posso? Aliás, eu vou te contar um caos. Posso contar um caos? Eram duas vizinhas. Uma era crente e a outra não. A que não era crente tinha uma vida muito bem sucedida. Inclusive o marido era até gerente de banco. E ela tinha também a sua profissão como professora. Então eles viviam muito bem, inclusive financeiramente. Mas ao lado, parede com parede, morava uma irmã crente, que não tinha profissão. Ela era do lar. E o único que trabalhava era o marido. Mas o marido,
começou a pisar na bola, porque o marido não era crente, e começou a se enredar pelo lado da bebida. E começou a beber, e até perdeu o emprego. Aí essa irmã, como era do lar e criava as crianças, ou ela saía para trabalhar, ou ela cuidava dos filhos, ela não tinha apoio de nenhuma outra pessoa. A igreja passou a ajudá-la com cestas básicas e outras coisas. E aquela mulher vizinha ia sempre no muro, olhava por cima do muro e lá estava aquela irmã do outro lado, às vezes limpando o quintal, e aquela mulher dizia: eu vi teu marido. Aí a crente falava: é? Onde você viu ele? Está lá na sarjeta, a gente passou com o carro e ele está lá jogado na rua. Acho melhor você ir lá. Ela: meu Deus, tá bom, obrigado, viu? E aí ela descia, largava as coisas, descia, ia lá no bar, estava ele jogado na calçada, às vezes na rua. Aí ela pegava ele, e ao tentar pegar ele, ele via que era ela, começava a xingar a esposa, xingava ela de tudo quanto é nome, e mesmo assim ela arrastava o homem para dentro de casa. O homem sentava lá meio mole, meio caído de bêbado, e a mulher olhava para ele e dizia: você é uma bênção de Deus. A gente não escuta um glória a Deus nessa hora, né? Pastor, glória a Deus, né? Uma bênção de Deus. Uma bênção. Pastor, aquilo é uma bênção de Deus, pastor. Pelo amor de Deus. O que essa mulher estava fazendo? Vamos ser bem sinceros. Era uma bênção de Deus? Não, não era. Era um pudim cachaceiro. Não era. Não era. Mas ela não queria perder sua família. Ela não queria perder o marido. Ela não queria ver uma família desfeita. E ela começou a olhar para aquele homem daquele jeito. E ela olhava para o Deus que ela servia, e olhava para aquele homem daquele jeito, e olhava para o Deus que servia, e olhava para aquele homem daquele jeito, e algo dentro dela dizia: o Deus que você serve é grande e pode transformar esse que é tão pequeno. E ela falou: como? E o Senhor falava: profetiza, chame a existência, diga para ele que ele é uma bênção. Olha aqui para mim, para todo mundo, aquele homem não valia, mas para Deus o milagre já estava feito. Olha para você, para a pessoa do seu lado, diga assim: eu não sei da tua condição, mas o teu milagre já está pronto. Opa, como assim, pastor? A bênção que você precisa já está pronta. E Deus já visualiza ela pronta. Diferente da gente. Porque se você e eu não usar a fé, a gente não consegue mudar o cenário. Acho que eu vou mudar a pregação, viu? Acho que Deus não está falando com ninguém, não. Você entendeu ou não? Se você não usar a fé, você não consegue enxergar a situação com outros olhos. Se você continuar sem a fé, você vai olhar a situação do mesmo jeito, da mesma forma. Aquela mulher olhava para aquele homem e dizia: você é uma bênção de Deus. Você é um ungido de Deus. Ele quer? Sua maluca. Você é louca. E ela do lado de cá: você é uma bênção de Deus. Passaram-se uma semana ou duas. A mesma mulher vizinha dizia: eu vi teu marido. Ela falou: onde você viu meu marido? Está lá no outro bar de baixo. Está lá? Pois é, já faz 3 dias que ele não aparece. Está lá jogado lá.
torna a mulher lá e pega o marido de novo e traz o marido para dentro de casa, e o marido xingando ela, e ela apontando para o marido e dizendo o quê? Você é uma benção, você é ungido de Deus. Até um dia que aquela mesma vizinha disse: vi teu marido. E ela falou: viu? Pois é, estava chegando com meu esposo de uma festa, de um casamento, já era de sexta para sábado, umas 3 da manhã, a gente encostou o carro aqui em casa, ele vinha subindo a rua ali, mas curioso, ele não estava bêbado. Aí a mulher disse: é que ele estava vindo do monte. Da onde? Do monte. Ela: o que é isso? Deixa eu te explicar. Deus fez uma grande obra dentro da minha casa, que salvou o meu marido. Meu marido entregou a vida para Jesus, ele se batizou nas águas, agora está subindo o monte para orar. Deus abriu porta de emprego para ele. E detalhe, já está na hora dele acordar, porque ele disse que nós vamos almoçar no shopping e nós vamos comprar um carro daqui a pouco. Olha aqui para mim. Quem olhava para aquele homem não via solução nenhuma. Mas aquela mulher, cheia de fé, olhava para aquele homem e via um cenário devastador de destruição. Mas através da fé, ela começou a olhar com outros como Deus olhava. Deus, ele olha com esses olhos de que o milagre já está pronto. Mesma coisa ele olhou para você e para mim. Quando a gente, supostamente, muita gente dizia que não tinha jeito. Muita gente falava que não tinha jeito. Mas o Senhor já olhava e já via você e eu aqui, buscando a presença dEle. Quem hoje olha para você e vê você como um verdadeiro cristão hoje, e quem já te conheceu lá no passado, vai usar o ditado popular aquele: quem te viu e quem te vê. Porque eu sei quem você era e agora eu estou vendo uma outra pessoa na tua vida. Quem está entendendo aqui alguma coisa? Misericórdia, amém? Esses dias eu encontrei um amigo que trabalhava na metalúrgica comigo quando eu tinha 15 anos de idade. Eita, meu Deus do céu. O nome dele é Renato. Estou eu no supermercado, eu olhei e falei: eu conheço esse sujeito. Olhei para ele, ele olhou para mim. Eu falei: é o Renato? Ele falou: sou eu. E você? Quem é você? Eu falei: rapaz, você não lembra de mim, não? Ele falou desse jeito: não. Eu falei: eu sou o Cleiton, rapaz, trabalhei com você na metalúrgica. Assim, não acredito que é você. Como você está gordo? Primeira coisa que eu... Deixa para lá. Mas ele: como você está gordo? Como é que você está? Está uma bola. Você não era assim não, rapaz. Por isso que eu não estou reconhecendo. Eu falei: rapaz, não fala muito não, que você não era assim também não. Mas ele falou assim: nossa, está diferente. Você está bem diferente. Aí ele falou assim: e hoje, o que você faz? Eu falei para ele: e aí, o que você faz? Não, eu já aposentei, já aposentei. Eu estou trabalhando numa outra metalúrgica aí agora, mas estou trabalhando só para não ficar em casa, mas hoje eu estou tranquilo. E você, o que você faz da tua vida? Eu falei: hoje eu sou pastor. Aí ele olhou para mim assim: rapaz, ainda bem que Deus te salvou. Você não era fácil não. Olha, quem te viu e quem te vê. Você não era fácil não. Ou seja, naquela época já tinha gente que olhava e dizia: você não tem jeito, é daí para pior.
Só que o Senhor lá da glória já olhava para mim e me visualizava de uma outra maneira. Diferente da gente, irmãos. Nós estamos falando de fé. Estamos diante de um caso aqui, que um homem chega para Jesus e diz assim: Senhor, tem um criado meu que está doente, mas como eu não sou digno de receber o Senhor lá na minha casa, pois eu sou um homem pecador, diz uma só palavra e o meu criado vai sarar. E quando a gente volta para o texto, cadê o glória a Deus aí? Lucas capítulo 7, olha lá, ó, Lucas capítulo 7, no versículo de número 6, aliás, de número 7 também: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Peraí, ele era um centurião romano, e um centurião romano cuidava de 100 soldados, por isso que ele vai falar isso aí, ó: eu também sou homem de autoridade, e tenho soldado sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, ele vem, e ao meu servo, faz isto, ele faz. O que ele está dizendo? Se eu, que sou pecador, eu dou uma ordem, acontece. E o Senhor? Se o Senhor deu uma ordem agora, o meu servo é curado na hora, no exato momento. Então, somente uma palavra tua vai mudar a situação do meu criado lá em casa, do meu servo lá em casa. Diga bem forte assim: somente uma palavra do Senhor vai mudar a minha história e a minha família. Ih, meu Deus. É só Deus dar uma palavra. É só ele falar uma palavra. Olha o versículo que está abaixo aí, ó. Versículo 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que estava enfermo. Quando eles foram para casa, o homem que estava morrendo, doente, já estava de pé, curado. Só que Jesus, ele dá um detalhe para nós agora: nem mesmo em Israel eu achei tanta fé. Quem estava em volta de Jesus, acredito eu que os discípulos, eles não esboçaram nenhuma reação. Pode ver que aqui não tem nenhuma reação dos discípulos, é apenas alguém contando e narrando a história. Porque, entenda bem uma coisa: peraí, Senhor, peraí, que conversa é essa que nem em Israel o Senhor viu tanta fé? O Senhor sabe quem eu sou? Eu sou Pedro. Eu larguei o barco de pesca para poder te seguir. Como é que o Senhor diz que nunca achou tanta fé em Israel? Eu larguei o barco de pesca. Jesus ia olhar para ele e ia dizer o quê? Você? Vai chegar uma certa feita aí, viu, Pedro? Que você vai querer andar sobre a água. E você vai o quê? Vai afundar. E você sabe por que vai acontecer isso com você? Você vai ter medo do vento forte, das ondas do mar. Eu? Sim. Não, eu tenho muita fé. Você diz que tem fé? Vai chegar um dado momento em que vão te colocar na parede e você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ou seja, Jesus conhecia o coração de todos que o cercava, inclusive dos seus discípulos. E quando ele diz: eu nunca achei tanta fé em Israel, ele sabia o que estava dizendo. E aí eu vou entrar no assunto delicado. Posso? Ih, meu Deus, amém. Posso? Crente tem fé? Sim ou não? Será mesmo?
Será mesmo? Então vamos fazer um comparativo aqui. A pessoa vem para a igreja, começa a passar uns problemas na vida, começa a passar umas lutas na vida, começa a passar umas provações terríveis em casa, no trabalho, na saúde. E muitos, posso chutar aí, 80%, se desanima e às vezes deixa a igreja e muitas vezes até a Deus. Quem já viu casos assim? Quem já viu alguém que estava na igreja, passou uma prova, desanimou e desviou, foi embora, não veio mais? Quem já viu gente assim? Ok. Agora vamos fazer um outro comparativo. A pessoa passa uma luta com o filho, com o marido, com a saúde dela, com a falta do emprego, com problemas na justiça, com ordem de despejo. E ela vai daqui de São Paulo até Aparecida de joelho. Porque ela quer receber a bênção para sair daquela condição. Por isso que eu perguntei: você tem fé mesmo? Os filhos das trevas chegam a ser mais prudentes que o da luz. E essa frase que eu disse é bíblico. Ele vai pôr na tela. Os filhos das trevas chegam a ser mais prudentes do que o da luz. Porque desculpe eu falar aqui, está indo para o ar essa mensagem. Me desculpe falar os filhos das trevas, aqueles que estão dobrando o joelho para imagens, mas é uma grande realidade. Aqueles que dobram o joelho para uma imagem de escultura parece ter mais fé do que aquele que se diz crer no Deus vivo. Porque aquele que diz que crê no Deus vivo passa uma luta, passa um problema, você já vê o desânimo estampado nele. E aquele que não crê no Deus vivo, mas crê numa imagem de escultura, o sujeito faz até uma romaria, ele vai de joelho até a porta. Irmão, ele chega lá sem perna, só o cotoco do joelho. Os meninos estão rindo porque outro dia eu mandei uma foto de um abençoado que começou a romaria direitinho, chegou lá, só tinha só o joelho, as pernas foi tudo embora. Mas ele foi. Ele creu. Ele agiu. Olha lá o que diz. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que a sua geração, do que os filhos da luz. Olha o que Jesus falou. Você passa por momentos difíceis, por lutas na tua vida. Eu não estou pedindo para você vir de joelho da tua casa até a igreja, não, não é isso, não é esse extremo que a gente quer. Se você passa por luta, por situações difíceis, clame ao Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, ao Deus que tudo pode, e creia, usando a fé e chamando as coisas que não são como se já fossem, para que você consiga olhar para aquele cenário devastador e consiga ver como Deus consegue ver. Aplauda ao Senhor Jesus. Amados, e quantas são as pessoas que no dia 12 de outubro chegam na Catedral de Aparecida com o joelho todo ralado? É ou não é? Aí você chama o crente para vir para a igreja. Eu vou ver. Vou ver se vai dar para ir. Estou cansado. Estou numa prova. Oh Deus, estou tão desanimado. Pelo amor de Deus, não é possível um negócio desse. Não desce, irmão, não consigo conceber isso.
ou você tem que ter um encontro real com Ele. Porque eu vou te falar uma coisa, a cada dia que passa, eu mandei essa mensagem para você ontem, a cada dia que passa, eu enxergo que o verdadeiro caminho só tem um, é Jesus, não tem outro. O verdadeiro caminho é esse. E quantas são as pessoas que não estão nesse caminho, mas que agem com uma fé tão sobrenatural. Olha o centurião romano, ele não professava a fé judaica, mas quando ele olhou para Jesus, ele disse: não, se eu que sou pecador, eu dou ordem, acontece, o Senhor que é santo, uma única palavra, o meu servo vai ser curado lá. É a fé. Por isso, Mateus 21, versículo 18, cadê o glória a Deus da igreja, hein? Meu Deus, vamos lá, Mateus 21, versículo 18, gente, vocês estão entendendo alguma coisa? Olha o que diz, ó. Quantas foram as vezes que eu fui pastor no Rio de Janeiro durante 10 anos, e às vezes eu viajava para visitar minha família aqui em São Paulo, e quando eu estava voltando para o Rio, eu via pessoas no acostamento, indo de joelho. Aí a pastora perguntava: misericórdia, onde é que essa pessoa está indo desse jeito? Ele está a caminho da Aparecida. E o sujeito estava longe. Às vezes eu pegava ele na Dutra, sabe aonde? Aqui no Guarulhos, aqui ainda. E o sujeito indo de joelho. Mais um pouquinho na frente, quase já no Vale do Paraíba ali, algumas pessoas já chegando. Você via algumas pessoas deitadas no acostamento, e pessoas do lado, colocando, fazendo compressa. Ô pastor, eles são cegos espiritualmente. Sim. Mas a fé deles é tão grande, que eles acreditam que indo de joelho até lá, pode alcançar aquilo que precisa. E quando a gente canaliza para dentro da igreja, onde há o verdadeiro evangelho, a gente vê que existem pessoas que passam por lutas, mas ao invés de persistir, desistem. Isso porque ela está servindo ao verdadeiro Deus. Ela está servindo ao Todo-Poderoso. Olha aqui comigo, Mateus 21, versículo 18. Olha o que está escrito. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E Jesus, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão o quê? Folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como que secou imediatamente a figueira? Aí Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. É claro, é óbvio que Jesus está usando uma linguagem figurada. Pega esse monte, ergue-te daqui e lance para lá. É uma linguagem figurada. O que ele quis dizer? A oração com fé, ela é tão forte e tão eficaz, que ela tem a capacidade de fazer um impossível tão grande, a ponto até de um monte se transportar para o outro, de um lugar para o outro. Essa é a fé. E nós, como cristãos, devemos agir pela fé. Olhar a situação que hoje enfrentamos
que nem diz lá na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, onde vem Paulo dizendo que a gente tem que olhar para a situação e dentro da gente já mudar o cenário que estamos vendo. Ele diz assim, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Chama aquilo que não é como se já fosse. Eu olho para você hoje aqui, cadê o glória a Deus da igreja? E eu já vejo toda a tua casa convertida. Pastor. Bom, dentro de mim, quando eu olho para um cenário ruim, eu visualizo ele como se já fosse. Não como é, como se já fosse. Às vezes a pessoa fala para mim assim, estou com problema com meu filho. Ele já é uma bênção. Estou com problema com meu marido. Ele já é uma bênção. A minha família não tem Jesus. Eu digo, ela já tem Jesus e está transformada. Quem olha de fora pensa que eu sou doido. Porque essa pessoa não tem o entendimento que a gente tem. Por isso que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. A porta já abriu. E seu amém só foi o amém do Wagner. A porta já abriu. A cura já aconteceu. O milagre já chegou. Eu estou muito feliz, irmão. Assinamos e o prédio já é nosso. Pastor, isso é verdade ou é doideira sua? Eu estou profetizando. Já é nosso. Aí vai alguém e diz, o pastor não tomou remédio hoje. Tá variando, tadinho. Coitado. Tá variando. Aí aquela pessoa chega e fala assim, você vai ver, Deus vai me abençoar, eu vou ter tal coisa e pela fé eu já tenho. Aí o outro olha e diz assim, coitado, é que nem o Doquinha e o Coxinha. É ou não é? Quem lembra desse episódio do Coxinha e do Doquinha? Ninguém lembra? Só eu que sou velho mesmo? O Coxinha e o Doquinha conversando, aí chega alguém e diz, sabe aquela pessoa, ele ali, vale nada. Esse bigode aí, vale nada. Hein? Viu? Isso não vale nada, rapaz. Não vale nem o que come. Sim. Ó quem tá vindo aí, ó quem tá vindo aí. Aí chega o bigode, tudo bem? Tranquilo? Rapaz, é um caminhão carregado de elegância. É demais. A gente estava falando de você agora. Não era? Estava falando de você agora, rapaz. É uma autarquia. Ele virar as costas. Isso é uma carniça, isso aí não vale nada. Tem gente que vê a nossa fé e na nossa frente diz amém. Glória a Deus, amém. Aí você virar as costas, não vai nada. Não vai acontecer nada, não. Você vai ver, isso aí é fogo de palha. Quem aqui é de Deus? Já aconteceu. Creia, já aconteceu. É a fé. Ou será que os filhos das trevas, de fato, são mais prudentes que os da luz? Ou será que os filhos das trevas agem com muito mais fé do que os filhos da luz? O que será que falta na gente para poder olhar para o cenário e no nosso olhar ver a coisa mudando? Foi o que eu disse. Quantas são as pessoas, filho das trevas, que agem de uma forma
que acredita de uma forma. Esses dias, lá perto de casa, na rua de baixo, é que eu não vi. Porque se eu tivesse visto, eu tinha entrado no meio. Um trabalho de feitiçaria enorme, mas enorme, devia ter umas 6, 7 tigelas ali, umas 4 galinhas, tinha uma inclusive que eles mataram, mataram 3 e uma eles acharam que estava morta, mas estava viva. Estava lá no meio do trabalho, lá meio, ó. Aí teve uma pessoa que foi lá e tirou. Por que eles fazem isso? Por quê? Do nada. Porque eles acreditam. Porque eles creem. Nós vamos fazer tal trabalho e vai dar. Eles creem. Aí eu falo para você, vem para a igreja, vamos orar, que Deus vai agir. Vamos ver, pastor, se Deus só acordar bem. Senão, vocês oram por mim aí. O que está acontecendo? O que está havendo? Ou Deus é, ou Deus não é. E eu creio, Ele é. O problema não está em Deus, não. Está em Deus? O problema está em quem? É em nós. Porque o servo do centurião, repito, não era judeu. Ou melhor dizendo, o centurião não era judeu. E como é que ele professa uma fé daquela? A ponto de Jesus olhar e falar o quê? Eu nunca vi em Israel uma fé como esta. Acredite, irmãos. E olhe para a situação que hoje você vive com outro olhar, chamando as coisas que não são como se já fossem. Olhe para a situação e já chame as coisas que não são como já fossem e traga à existência aquilo que não existe. Eu profetizo, não tem cura na tua família? Já tem hoje, em nome de Jesus. A porta está fechada? Creia, ela já abriu. Pastor, tem gente lá que não é crente ainda. Creia, Deus já transformou aquelas pessoas. Estou olhando tudo pelos olhos da fé. Vamos ficar todos de pé. Pode aplaudir bem forte em nome do Senhor. Você entendeu a mensagem? Quem entendeu aqui? É triste dizer isso, mas é uma grande realidade. Deus falou comigo há muito tempo atrás, quando Ele disse, eu não sei se você lembra que eu falei isso, muitos ficarão pelo caminho. Mas olhou para mim e disse, mas você continua. Você continua. Muitos ficaram pelo caminho, você continua. Eu não quero que ninguém aqui fique pelo caminho. Quero que todos aqui continuem. Mas, irmãos, é inevitável. Tem gente que vai ficar à beira do caminho. Infelizmente. Por falta de fé. Que vão estar caminhando com você até um certo tempo. Depois fica à beira do caminho. Depois ele fica à beira do caminho. Mas a gente continua. Não paramos. Nós continuamos. E eu profetizo que você continue. Que você não fique à beira do caminho. Que a tua fé não desfaleça. Amados, uma coisa importante que o próprio Jesus falou para o apóstolo Pedro. Quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Só que tem justamente numa frase
algo importante que o próprio Jesus falou para Pedro. Satanás pediu para ser andar com você como trigo. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Você sabe o que Jesus quis dizer ali? Que existem situações que você e eu vamos passar que são ataques malignos. São ataques do inferno. São ataques diabólicos. E o que vai manter você e eu diante desse ataque de pé é a fé. Jesus deixou claro para o Pedro. O diabo pediu para se andar com você. Olha lá, ó. Disse também o Senhor a Simão, Lucas 22:31, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. E eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. O que ele está falando para Pedro? Você não é crente. Você não é trigo. O diabo pediu para moer você como moe o trigo. Eu não deixei. Roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Mas quando você se converter, o que ele está dizendo? Você é joio, rapaz. Quando se moe o trigo, só sai fruto. Moe o joio, você mata o joio, você quebra ele. O joio não tem nada dentro. Pode reparar. Olha aqui, na placa da igreja. Isso aqui é o trigo. Olha o trigo. Isso é o trigo. E o trigo e o joio crescem juntos. Só que chega um determinado momento em que o trigo está dando fruto, ele começa a pender de peso. Aí o abençoado chega lá, pega aquele trigo, moe o trigo, sai o quê? Semente, sai fruto. Quanto mais moía o Jó, mais ele levantava os olhos ao céu e dizia: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não foi isso? Como fala uma louca, falas tu. Nós recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal. E aí vem o narrador da história embaixo. E em tudo isso Jó não pecou com seus lábios e nem atribuiu a Deus culpa alguma. Era trigo. E o próprio Senhor está dizendo para o Pedro: quando você se converter, seus irmãos vão confirmar isso. As pessoas vão olhar para você e vão ver você convertido. Como? Sinais vão aparecer. Pedro, quando se converteu, a presença do Espírito Santo foi na vida dele de forma tão grande que a sombra do Pedro curava os enfermos. Numa única pregação converteu 3.000 almas. Quando ele se converteu, foi confirmado por todos os irmãos. De fato, agora o homem é crente. Só que até então não era. Por isso que negou Jesus 3 vezes, por isso que quis matar o soldado. Um golpe de espada na cabeça que pegou foi na orelha. E aquele que é de Deus, trigo, ele passa pelo que ele tiver que passar. E a fé dele permanece. É aquilo que Paulo falou. Eu combati o bom combate. Acabei a carreira. E, guardei a fé. Não perdeu a fé. Ele guardou a fé. Ele passou por tudo que tinha que passar e ele não perdeu a fé. Ele passou por todas as lutas. Irmãos, ele passou por tudo. Até apedrejado foi. Diz a palavra que ele ficou meio morto. Arrastaram para fora da cidade. Mas ele não perdeu a fé. Ele guardou a fé. Ser crente no Brasil é uma maravilha. Quero ver ser crente na África. Quero ver ser crente em países comunistas.
Quero ver ser crente onde a Bíblia é perseguida. Quero ver ser crente onde, se você professar o nome de Jesus, você é degolado. Ser crente aqui é mamão com açúcar. Dá um glória aí. Aí, tá vendo? Isso é maravilha. Quero ver você dentro de um porão, falando assim, desse jeito. Porque tem soldados do lado de fora, tentando ouvir. Se tem crente ali. E um está olhando para o outro, estão aí fora, ó. Parece que estão vendo que a gente está aqui. Aí tem um outro que chega e diz, e nós estamos aqui mesmo. Glória a Deus! Pronto. Os soldados entram. E ó, morte. Porque não pode se reunir, não pode cultuar. Mas aí os homens cultuam a Deus, mesmo sabendo que podem ser mortos. É a fé, é a crença. Sabem em quem estão crendo e sabe o poder daqueles em quem eles estão crendo. Quem aqui entendeu isso? É a fé. E eu profetizo, assim como a presença de Deus foi na casa lá do centurião e curou o enfermo, assim a presença de Deus entra na tua casa, na tua família, e não apenas traz a cura, mas traz o milagre que naquela casa está necessitando. Traz a bênção que aquela casa está necessitando. Todos nós aqui somos de Deus? Todo mundo aqui é de Deus? Tem alguém hoje que quer entregar a vida a Jesus e o reconhecer como seu único Salvador? Ô pastor, eu ouvi a mensagem, eu quero entregar minha vida a Jesus. Então dá um sinal com a tua mão, eu vou orar por você agora. Todos estamos bem? Tem alguém que hoje quer voltar para o caminho? Reconciliar com Jesus? Pastor, eu quero voltar para a igreja, voltar para Jesus, voltar para o caminho. Então vem para cá que eu vou orar com você também, você vai voltar para Jesus. E agora quero orar com todos, para que Deus venha não te dar fé, mas que o Senhor venha acrescentar a fé em cada coração. Então, venham todos para cá. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Se você puder, fique de joelhos no teu lugar aí, se você puder. E aí coloque a mão sobre o teu coração e diga assim comigo: meu Deus, neste momento, através da oração e da minha fé, eu creio, eu e minha casa já servimos ao Senhor. O Senhor também conhece a minha vida física, material, e o Senhor sabe o que eu preciso. Também creio que o Senhor é o Deus que abre portas, que traz a cura, a libertação, a bênção familiar, mas o Senhor também é o Deus que age na minha vida espiritual, e eu te peço, opera com teu poder na minha vida espiritual. Eu agora determino, como diz a tua palavra, opera, Senhor, com teu poder, pois eu trago a existência aquilo que não existe. Chamo também as coisas que não são como se já fossem. Eu profetizo a bênção do Senhor na minha casa, na minha família, na minha vida, na minha saúde, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Senhor nosso Deus, eu quero abençoar agora a vida de cada pessoa que está aqui de joelhos, orando comigo neste momento. Obrigado também, Senhor, pelo testemunho. Obrigado, Senhor, pelas almas que estão aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por agir em
favor de cada uma dessas pessoas. Eu sei que as portas vão se abrir, e pela fé já se abriram. Eu sei que a cura já aconteceu, eu sei que o milagre o Senhor pode fazer. Então, meu Deus, realiza, mostra a tua glória, mostra o teu poder, e abençoe levantando, meu Deus, a fé do teu povo nesta manhã, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Fique de pé no seu lugar, olha aqui para mim, ó. E eu vou falar com você que agora acabou de assistir a pregação. Compartilhe com as pessoas, mande o link dessa pregação para muitas pessoas, no seu grupo familiar, no seu grupo de WhatsApp, manda para todo mundo aí. Ative também aí o sininho para você receber novas notificações, e se você não é um inscrito no canal, se inscreva, para que você receba também as demais pregações que serão postadas aqui, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Gente, ó.